Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal onde eu estou com a mão quebrada, por isso vai ser um pouquinho mais simples e a gente vai intercalar com os vídeos mais complexos. Mas hoje o assunto eu acho que vocês vão gostar porque é uma treta de Dragon Ball. Recentemente começou novamente uma polêmica sobre o Goku ser um completo psicopata ou não em Dragon Ball Super e ser o responsável pela destruição de vários universos no Torneio do Poder. A gente vai ver dois vídeos aqui que dão lados diferentes desses argumentos, e a gente vai tentar fazer uma análise do arco do personagem do Goku, tanto na parte da narrativa dele, também na parte da personalidade, para tentar descobrir se de fato o Dragon Ball Super manteve uma linha coerente de acontecimentos ou se ele acabou deixando o personagem prejudicado, beleza? Então, bora pro vídeo. Caralho, 1 milhão de inscritos. Eu vou falar só de Dragon Ball agora, mano. Vai ser um papo mais psicológico, Narras? A gente vai comentar um pouco da parte do Goku, sim, em relação a diferença do arco narrativo para um arco de personagem, de desenvolvimento pessoal, sabe? O primeiro vídeo que a gente vai dar uma assistida rapidinho aqui no YouTube, o completo vai estar lá na Twitch, vai ser esse vídeo aqui do Sessão 4, falando Goku coloca a vida de todos em risco? Odeio isso! E ele vai falar sobre como a interpretação da comunidade em relação ao Goku destruir ou botar a vida de todos em risco é uma falácia. E ele vai apresentar os argumentos dele em relação a isso. Depois a gente vai ver outro lado do argumento de outro youtuber que fala de Dragon Ball, já dando uma perspectiva diferente. Então, bora dar uma olhada aqui. Lembrando que no vídeo isso vai estar levemente editado pra não consumir muito o tempo de vocês, tá bom? Então, bora lá. E o Goku é um personagem que, de um tempo pra cá, tem sofrido diversas críticas, principalmente quando olhamos pro Super. E um dos principais argumentos que usam é que o Saiyajin colocou em risco a existência de todos os universos em prol de uma luta. Eu realmente já vi isso sendo dito, eu já falei disso também. Eu vou ver se eu vou ser convencido ou não no final desses dois vídeos pra revisar a minha opinião do assunto, que não é nenhum problema a gente mudar de opinião quando apresentam novos pontos de vista, assim que a gente evolui, mas eu acho que é uma percepção comum de toda a comunidade de Dragon Ball, como que o Super em geral, o anime, vou falar aqui porque eu não li o mangá do Super, só vi o anime, tratou mal vários personagens em relação ao que eles eram antigamente e também aos caminhos que eles tomaram ou os caminhos que eles deixaram de tomar, permanecendo a mesma coisa sempre. Será que de fato o Goku fez isso? Ou foi você quem entendeu errado? Dragon Ball, galera, é aquela obra que é simples e complexa ao mesmo tempo. E muitas coisas, ainda hoje, estão sem respostas. Dragon Ball é complexo? Eu acho que existem temas naturais em Dragon Ball que são complexos de se discutir porque a discussão nunca acaba sobre eles, em relação à superação, à transcendência humana, que Shonen em geral gosta de falar sobre isso. A manifestação de como as pessoas conseguem superar seus limites através de esforço, esperança e a relação com outras pessoas, né, que são os 3 pilares da Jump. Superação, amizade e trabalho duro, se eu não me engano. Ou alguma coisa do tipo. Mas Dragon Ball em si nunca tentou passar mensagens profundas propositalmente. Não é mangá filosófico. Mas as mensagens que ele passa subliminarmente, principalmente mais na época do Dragon Ball clássico, eu acho que são sim coisas simples, mas muito bacanas de se ter, porque são introduzidas de acordo com bons momentos na história, em relação ao aprendizado do Goku, aos ensinamentos do Mestre Kami, e a como tudo isso se desenvolve em relação ao protagonista conseguir fazer de antagonista seus aliados, conseguir superar problemas, conseguir entender certos valores da vida em relação ao processo dele de se tornar, né, um guerreiro, o que isso significa, mas sempre foi muito tratado como uma comédia barra um elemento que tá lá pra dar um temperinho legal. Nunca foi o foco de Dragon Ball. Para perguntas que não têm respostas, eu acabo dando a minha opinião através de teorias. Mas um erro que vejo muitas pessoas cometerem é interpretar algo sobre a série totalmente diferente do que foi mostrado. É o que a gente chama de construção de narrativa. Que isso? E uma das coisas que muita gente entendeu errado no Super foi que Goku colocou a vida de todos os seres dos universos em risco, apenas para enfrentar guerreiros fortes. Bom, uma coisa é verdade, Goku tem sim atitudes irresponsáveis, mas nessa situação aqui específica, devo te dizer que tu entendeu errado. Isso mesmo, galera. Eu acho até injusto atribuir esse problema de irresponsabilidade apenas no Goku do Super, quando, na verdade, esse é um problema do Goku do Z também, tá, galera? Eu costumo falar que o Saiyajin é mestre em tomar decisões difíceis e muitas vezes irresponsáveis, mas que traz resultados positivos. Bom, fale isso para as diversas pessoas que o Vegeta Majin matou na arquibancada do torneio. Resultados muito positivos para aquelas pessoas. Não, mas eles conseguiram vencer o Buu por causa disso.
muito positivo, muito positivo. O Vegeta teve o arco de personagem dele, foi muito bonito ele se sacrificando pelo Trunks. Mas foi muito positivo pra aquelas pessoas que morreram na arquibancada. Confia. Tá, brincadeiras à parte, é normal que personagens que tenham arco estático transformem o mundo deles de forma positiva, à volta deles, né? Então, transforma inimigos em aliados, faz com que as pessoas quebrem regras mais pra atingir o que elas realmente precisam pra se tornarem felizes. Você vai ver isso muito com o Luffy também, em One Piece, quando ele tira a Shirahoshi do palácio, quando ele tira a Rebecca do palácio também, e leva elas pra fazer o que elas realmente querem, no caso, ver a tumba da mãe e encontrar com o pai. Elas não ligam tanto pra parte da ser princesa em si. As pessoas acham que elas ligam, às vezes as próprias pessoas que elas amam acham que elas ligam pra aquilo, mas o que elas realmente querem é outra parada. E aí o Luffy acaba sendo uma manifestação dessa verdade delas, porque a verdade delas tem relação com a verdade dele, que é sobre liberdade e tudo mais, e tudo dá certo no final, por mais que ele faça besteira. O Goku tem uma verdade que a gente pode botar aí, que é um elemento de... A coisa mais importante da vida é sempre se superar, passar dos seus próprios limites, se melhorar de alguma forma. Certo? No caso, o Goku manifesta isso muito fisicamente. Mas ele também manifesta isso de algumas formas interessantes em relação a uma piedade com os inimigos, só que uma piedade egoísta, né? É uma piedade de, ao mesmo tempo que é uma arrogância de tipo, eu já te derrotei, eu não tô nem aí se você vai matar outras pessoas depois disso, eu já te derrotei, e faz isso com Frieza. E também uma piedade de tipo, e a outra parte de ser arrogante é pelo fato de, e egoísta, é pelo fato dele querer aquela pessoa viva, pra ele poder ter mais lutas no futuro. Eu acho que isso aí, em geral, é algo que o Goku e Saiyajins, em geral, sempre fizeram. A gente pode ver isso também no Arco do Céu, onde o Trunks avisa sobre os androides e tudo mais, e em vez deles fazerem alguma coisa, os Saiyajins falam: pode treinar. Foda-se, eles não querem salvar a Terra. Se desafiar e ter a condição de vencer um inimigo que eles não conseguiriam vencer antes. Isso é extremamente irresponsável. Só que, novamente, quando isso é escrito de forma competente, você tem ações dos personagens que, por mais que você discorde, você consegue compreender o fluxo delas durante a história e se interessar pelo que tá acontecendo. Não que, ô Manuel... Mas, mano, porra, você vai... Caralho, você foi parar minha explicação pra isso, mano? Pré-Saga Cell? Caralho, mano! Mas o Goku tem um ponto, os androides não fizeram nada de errado ainda. Tudo bem, o personagem pode ter um ponto ou não, isso não importa. A lógica do ponto não importa, o que importa é que aquilo faça sentido pro que a gente conhece do personagem. E gere cenas interessantes que elaborem algum conceito não subliminar, mas que tá ali por baixo, que dá todo aquele tempero pra situação. Então, assim, o drama de Dragon Ball ali não foi, os androides não fizeram nada, será que teremos que entrar numa distopia onde iremos punir pessoas antes delas cometerem crimes? Não, ela não tá você não tá assistindo Psycho Pass, você tá assistindo Dragon Ball. Então vai ser, eles não fizeram nada de errado ainda, kaká. Pronto. A discussão acaba aí. O ponto acaba aí. O ponto não é desenvolvido. O ponto é a desculpa do personagem ter o egoísmo dele de querer lutar contra alguém mais forte que ele não conseguiria vencer antes. Hoje, por exemplo, a maioria dos amigos do Goku eram seus inimigos no passado. Portanto, esse seu jeito irresponsável em lidar com situações sérias, galera, e que luta pelo prazer e não pela vitória, foi o que fez os seus inimigos se tornarem aliados. Isso entra no que a gente falou em relação ao arco de personagem estático do Goku, dele ser um herói catalisador, e como essa inocência dele, interpretada de modo positivo, torna as pessoas à volta dele pessoas melhores, tá? Só que isso também pode ser usado para o mal. Aí você tem um arco de personagem estático negativo. No caso, o Frieza pode ser um exemplo disso, talvez. O ponto é, essas coisas, irresponsabilidade, egoísmo, etc e tal, elas podem estar relacionadas ao arco do personagem, mas não é obrigatório estar relacionado ao arco do personagem. Um personagem pode amadurecer, pode ficar deprimido, pode ficar bobo, sem mudar o arco narrativo dele, tá? Um exemplo legal também é quando o Luffy tem o processo de amadurecimento dele pré-time skip, quando ele fica muito triste pelas pessoas, por achar que está sozinho depois da morte do Ace, e o Jinbei mostra que não, que ele tinha os companheiros dele. O Luffy ali, ele tem um processo, né, que é comum do arco também, que a mentira do mundo começa a suprimir ele, e ele lembra das pessoas que ele ajudou, e isso de alguma forma faz com que ele supere a situação. E ali ele fica emocionalmente abalado. Depois disso, ele se torna uma pessoa mais confiante. O arco dele não mudou. Confiante não só nos companheiros dele, mas também em si mesmo e em relação ao que ele acredita. Aquilo não muda o arco de personagem dele, mas pode mudar como ele se comporta, tá? Então, amadurecimento de personagem não significa arco narrativo de personagem.
São duas coisas diferentes. O próprio Freeza já declarou que o que mais irrita no Goku e nos Saiyajins de forma geral não é o fato deles serem fortes, mas porque sempre estão pensando em ajudar as pessoas. Quando o Goku luta, fica claro, galera, que o objetivo dele não é eliminar o adversário, ele apenas quer evoluir junto com o vilão, como fez com Freeza em Namek, deixando aí a lagartixa ficar cada vez mais forte. Portanto, lutar pro Goku tem a ver com superar a si próprio. Os adversários só servem... Lembrando, né, que a gente comentou que isso deve ser uma das manifestações da verdade do Goku. E aí, pelo fato do arco dele ser um arco estático positivo, ele melhorar o mundo em volta dele, isso vai fazer com que seus combates com os vilões tenham resultados positivos para as pessoas em geral. Se ele fosse um personagem que tem um arco estático negativo, esse seria, por exemplo, um Goku que o fato dele querer lutar com vilões só para melhorar o poder dele teria consequências permanentes da história, mostrando como esse egoísmo seria algo negativo. Isso aí varia de como o escritor vai escrever a obra. No caso, como ele é o protagonista e como a visão da verdade dele é apresentada de forma positiva pra gente, as consequências na história irão apoiar isso. É algo bacana. O fato do Goku ser inocente, querer se superar, e mesmo tendo um pequeno egoísmo em relação aos antagonistas, vai fazer que no fim dê tudo certo. Mas isso é uma das interpretações, né? Se o autor tivesse outra interpretação para esse elemento, daria outra coisa. Como sempre está aparecendo vilões cada vez mais fortes, significa que Goku precisa acompanhar essa evolução. Mas voltando aqui para o fato do Goku ter colocado em perigo todos os universos, isso realmente aconteceu, Augusto? Galera, só lembrando que o meu objetivo aqui não é ser o advogado do Goku, tá? Não, não. Eu só quero que você entenda o verdadeiro motivo que levou esse torneio a acontecer. Bom, a primeira coisa que é importante você saber é o seguinte: não foi o Goku quem começou ou idealizou o Torneio do Poder. Se sua memória é boa, tu deve lembrar que após o torneio de Champa, o pequeno Zenhou aparece e fala que assistiu às lutas e gostou muito e queria que isso acontecesse novamente, só que agora envolvendo todos os universos. É claro que Goku ficou empolgado, galera, afinal ele vive pra lutar, mas percebe que até esse momento só existia a ideia desse torneio, ninguém sabia. Lembra que por mais que ele viva pra lutar, as razões da luta manifestadas na história, elas podem mudar, tá? A verdade permanece a mesma, mas as razões pra luta podem mudar. Então, ele pode sim se tornar uma pessoa mais séria, ele pode sim se tornar uma pessoa mais madura, ele pode se tornar uma pessoa que luta por um objetivo, por exemplo. Ele pode estar lutando pelo prazer, mas ele sabe que aquela luta envolve salvar a Terra, e ele leva isso com seriedade, sabe? O personagem não é porque ele luta por motivo egoísta que faz com que a luta em si seja egoísta. Ele não ligue para o que vai acontecer. O personagem pode ter alguns problemas, eventualmente, mas ele também pode evoluir em relação a como ele enxerga o mundo, e como ele interage com o mundo, e como ele se vê nesse mundo, como alguém de referência, como alguém mais responsável, como alguém mais corajoso, mais altruísta, ou que se sacrifica. E esse tipo de coisa, por mais que não vai ser tratada de forma explosiva em Dragon Ball, eu acho que é sim possível encontrar um Goku e conforme o tempo passa, ele entende certos aspectos da vida e da responsabilidade dele, não como protetor da Terra, ou um guerreiro Z, nem nada do tipo, mas como mais um habitante, né, do planeta que possui pessoas que ele ama, que estão lá, né, a família dele, rivais dele. Então, eu acho que o Goku do final do Z, ele tá bem mais próximo dessa perspectiva de maturidade em relação ao que ele faz contra os inimigos, né? Sabia as consequências dele, e muito menos que Zenhou iria apagar os universos que perdessem. Pro Goku era apenas mais um simples torneio. Veio a Saga Black e há um momento em que Goku é chamado para comparecer até o palácio do Zenhou. O Saiyajin pensou que o pequeno iria falar sobre o torneio. Ele tá mostrando coisa de mangá. Eu não li o mangá do Super. Um dia talvez eu leia. Eu fico muito frustrado de ler o mangá do Super, porque eu acho que não é tão bom quanto o mangá normal e o mangá do Z, o clássico Z. Então eu sempre tive essa resistência. Eu assisti o anime, tem tempo que eu já assisti o anime, assisti quando saía, mas pra mim justificativa do mangá não vai servir pra justificar coisa do anime. Pra mim tem que usar coisa do anime pra justificar o anime, coisa do mangá pra justificar o mangá. Mas na verdade, ele queria mesmo era que Goku se tornasse seu amigo. O Saiyajin fala que estava ocupado treinando, mas diz que iria trazer um amigo ao Zenhou. E até recebe um botão que tinha duas funções: trazer Zenhou até ele ou ir até Zenhou de forma instantânea, tipo um teletransporte,
que foi muito útil, por sinal, no final da saga Black. Acontece que Goku chamou, através desse botão, um segundo Zenhou da linha temporal do Trunks e o levou para sua própria linha do tempo. E é a partir desse momento que começamos a entender o desenrolar desse torneio. Primeiro que Goku já tinha cumprido a promessa feita ao Zenhou de arrumar um amigo, e o Saiyajin não via a hora desse torneio acontecer. Aquilo meio que virou um comichão na vida do Goku. Mas o detalhe que muitos não perceberam, ou fingem não perceber, é que a ideia de apagar os universos estava decidida antes mesmo desse torneio acontecer. E essa ideia, galera, surgiu em um jogo de xadrez. Os dois Zenhous estavam jogando e não gostaram do fato de ter sobrando 5 peças de cada lado. E veja que essas peças são os próprios universos. Foi então que eles concluíram: não é muito? E o outro Zenhou respondeu: é. Por que não sucumbimos alguns? Vamos fazer isso. É então que eles perguntam a Daishinkan como estavam indo os humanos dos 12 universos. E o anjo diz que o nível médio deles diminuíram muito e que apenas o universo 12 e 1 são os melhores do ranking. E olha só o que o Zenhou responde: então, não estão desenvolvendo bem. É inútil manter todos os 12. Eu estou perdendo o interesse em observá-los. E o outro Zenhou responde: eu também. E é então, galera, que o anjo pergunta: você gostaria de alguns? Você tem razão. Acho que 4 já está bom o bastante. Vamos apagar os 8 universos que são inferiores aos demais. Só que repare o seguinte, galera. No momento em que Daishinkan ia avisar os anjos para eles se retirarem de seus postos, adivinha quem chega? Ele mesmo, o Goku. Como o Saiyajin tinha aquele botão que o levava até Zenhou, ele foi lá cobrar o torneio. Então, galera, só de aparecer de repente, Goku salvou 8 universos, incluindo o dele. Se a cena apresentada do mangá existe no anime, e considerarmos só isso, talvez seja alguma coisa, mas vamos ver os argumentos do outro lado depois. E aqui vemos também que o Zenhou tinha esquecido desse torneio, isto é, se Goku não fosse até lá, além do torneio não ter acontecido, o seu universo iria desaparecer de graça. Até mesmo os Zenhous entenderam que se apagassem esses universos naquele momento, não seria possível o torneio. Acontece, galera, que calhou a vontade do Zenhou em eliminar esses universos com a vontade do Goku de fazer o torneio. E foi então que pensaram: por que não colocamos esses universos para lutarem entre si? E quem sair vitorioso, além de não ser eliminado, ainda tem a oportunidade de fazer pedido às super esferas do dragão. E aí tu pode dizer: mas Augusto, o Goku aceitou o fato que os universos seriam eliminados. Galera, não é que ele aceitou, a decisão do Zenhou já estava tomada. Mas uma coisa não tem relação com a outra. E daí que a decisão estava tomada? Ele não podia contestar? Fala: que isso, Zenhou? Tá doido? Assim você não vai poder ter mais torneios no futuro. Pronto, já era uma justificativa boa pra ele dar pro Zenhou pra não tomar essa atitude. Ou ele podia falar: ai meu Deus, caramba, ter um peso na consciência, ficar se sentindo, né, porra, caralho, olha o que eu fiz, tem que dar um jeito, tem que treinar pra desfazer a cagada que eu fiz. Mas durante a história inteira, pelo que eu me lembro, posso estar enganado, se eu estiver enganado, corrija aí nos comentários, no máximo ele fica levemente incomodado porque ele tem que falar pras pessoas o que ele fez, e ele não tá, tipo, bolado que as pessoas vão ser destruídas. Ele tá bolado porque ele tá com vergonha de contar isso pras pessoas, tá ligado? Eu acho que muitas pessoas ficaram incomodadas pelo fato do Goku não ter tido uma reação mais próxima do Goku do Z, do final do Z, em relação à seriedade como ele encara as coisas. Porque aqui eu acho que eles quiseram fazer igual eles fizeram no Dragon Ball GT. O Dragon Ball GT fez o Goku ficar pequeno, por quê? Porque o Goku Kid no Japão é muito popular. E isso foi uma forma de pegar os fãs que já tinham questão até de nostalgia, depois de tanto tempo do Dragon Ball clássico. Sendo que não tinha, o GT não tem no mangá, né, é filler. Pegou a galera que leu o Dragon Ball clássico na publicação original pra assistir o anime do GT, usando o Goku Kid como a âncora, né, o bait pra eles. O Goku do Super parece que é uma tentativa de trazer um pouco mais esse Goku infantil e bobo, só que sem transformar ele em criança de novo. Só que acho que aí começa a criar um problema em relação à continuidade da história e a continuidade da personalidade do personagem em relação ao que ele já passou. Isso foi algo que me incomodou um pouco. Talvez tenha sido um dos motivos de ter incomodado muita gente enquanto assistiam Dragon Ball Super. Porque causa essa... esse Goku parece que retroagiu
mentalmente, ele não parece ser a pessoa que passou por tudo que ele passou em Dragon Ball e Dragon Ball Z. Se o Goku, por exemplo, falasse, eu não quero mais o torneio, ainda assim os universos seriam eliminados. Mas não é nem isso, né? É ou tentar dissuadir o Zeno com alguma ideia legal, ou simplesmente demonstrar uma maturidade maior em lidar com a situação, e não como uma criança que fez besteira e tenta esconder a cagada dos pais, tá ligado? Que é basicamente isso que ele faz quando ele avisa pras pessoas na Terra que ele acabou inscrevendo a galera no torneio e tal. Então, o que o Goku fez foi dar uma chance a seu próprio universo de sobreviver. Acho que a interpretação é um pouco mais forte, né? O Goku deu uma chance para as pessoas. Acho que o Goku só entrou na sala, falou, opa, foi mal interromper, o que vocês estão fazendo aí? Ah tá, beleza, tamo junto. Ele não fez nada assim, né? No argumento apresentado foi mais um efeito borboleta, né? Ele estava participando de um torneio de sobrevivência. E acho que uma coisa que incomodou muita gente foi o Goku falar, o Android 17, pode pedir um navio se você quiser. Em nenhum momento existe o Goku levando a situação a sério. Tipo, o drama de universos serem apagados e tal. Eu acho que isso que é o foda, o Goku não tratar a situação com a seriedade que ele tratou os inimigos do passado dele. Tudo bem, ele deixou os androides chegarem, o Vegeta deixa o Cell ficar mais forte, o Goku não quer matar o Freeza no início, tem tudo isso. Mas pelo menos essas atitudes, elas são ancoradas em elementos do personagem que fazem sentido para a evolução emocional dele e também na forma que ele reage a esses acontecimentos na história. Aqui é só um elemento que precisava acontecer e todo mundo esquece e deixa pra lá, sabe? O próprio Kaioshin fala isso. Espera um segundo, Bill. Daishinkan não disse que o nosso universo estava definitivamente condenado a ser aniquilado? Então devemos pensar nisso como sendo uma chance de sobreviver, graças ao Goku. Agora eu te pergunto, onde tá a ideia que Goku colocou a vida de todos os universos em risco? Se botar o mangá pra complementar coisas do anime, ok, é possível diminuir a culpa do Goku, na minha visão. Mas ainda assim acho que tá tentando dar um mérito pra alguém que só tava passando na hora, vamos dizer assim, sabe? E agora o segundo vídeo que a gente vai ver, que vai falar do outro lado dessa história, sobre o Goku ser sim culpado, vai ser aqui do canal Orgulho Saiyajin, que vai apontar alguns elementos na história que comprovam que não foi bem como o outro canal falou. E por que eu tô fazendo esse react e esse comentário em cima deles em relação ao arco do personagem do Goku? Porque eu acho que Dragon Ball tem muita qualidade. Só que essa qualidade foi meio que esquecida por pessoas que nunca leram o mangá. Eu já li, mas tem muito tempo também, mas eu lembro. É bom. As pessoas têm uma perspectiva do anime ou do super e acabam misturando tudo, achando que é uma obra fraca, etc e tal, sem nunca ter consumido ela de fato. Isso me incomoda um pouco porque você está discutindo algo que talvez nem exista. Então, esse elemento da culpa do Goku voltou à tona, já teve outros momentos que rolaram essa polêmica, mas voltou à tona. E eu queria ver com vocês esses vídeos, esses argumentos, pra gente conversar sobre a construção do personagem que o Akira Toriyama fez e como o Dragon Ball Super trata esse personagem e outros personagens da franquia. Eu pretendo falar de Dragon Ball mais no canal, é uma obra que eu gosto muito, eu sou frustrado com Dragon Ball Super, mas tem coisas lá que eu acho bacana, que eu consigo me divertir, desligando o cérebro e aproveitando. Eu só vi comentários recentes na minha comunidade, no meu canal, tipo, mas o Goku é herói, o Goku salvou oito universos, o Goku não é culpado, o Goku é santinho, ai meu Deus, Goku, vou te proteger até o fim, você não tem erro nenhum, você é perfeito, você não cometeu erro. Mano, o Goku é culpado, cara, ele fez a merda toda. Mas enfim, como veio tantos comentários, muitas das vezes eu cago os comentários desse tipo assim, eu só ignoro, mas como veio tantos assim, eu falei, quer saber, eu vou gravar um vídeo só pra provar o que já provado que o Goku é culpado. Como eu disse, começou a vir comentários do tipo, o Goku é herói, ele salvou 8 universos, o Goku é o bonzinho, é o santinho, não é culpa dele, do torneio, blá 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 blá, um papinho assim de proteção, sabe? Enfim, maior passação de pano possível pro Goku. Mas a questão é a seguinte, cara, é sim tudo culpa dele. E nesse caso aqui nós temos duas versões, a do anime e a do mangá. E assim, a do anime é indefensável. A do anime não tem como, a do anime é uma merda, é uma porcaria, já falo isso aqui há bom tempo. O anime do Super é uma merda, então estragou tudo, e o Goku é uma prova disso. E eu nem precisaria falar nada. Eu só recomendaria assistir o episódio Dragon Ball Super 77 e 78. Mano, só assista e tire suas próprias conclusões. O conto do Goku é um merda e a culpa é toda dele. Lá mostra definitivamente tudo. A culpa é dele, tá lá. Mas como eu fui obrigado a gravar esse vídeo, vou ter que falar sobre isso. E aqui eu vou resumir. Basicamente é o seguinte, o Bills avisa o tempo todo ao Goku. Goku, o Zeno é perigoso. Não vai lá, não faz isso. O Zeno é perigoso, ele pode acabar com o universo. Não vai lá. E Goku, mas eu quero lutar o torneio, eu vou lá. Veja só essa cena, só veja essa cena. Eu estou
te avisando. Não se envolva com o grande senhor Zenhou, tá me ouvindo? Foda, mas por que não? Isso não faz o menor sentido. Eu quero que ele faça o torneio. Sinceramente, eu também não concordo com isso, mas não há como prever o que pode acontecer. O senhor tá querendo me dizer que pode ter alguém assustador por lá? Não. O grande senhor Zenhou é que é assustador. Ele não é nada assustador. Não abuse da sorte. O grande senhor Zenhou pode parecer inocente, mas é essa inocência que o faz assustadoramente perigoso, entendeu? Não se esqueça que ele pode apagar qualquer planeta, ou até mesmo o universo, se ele quiser. Eu já tô sabendo, gente. Eu vi ele fazer isso bem na minha frente. Relaxa, vai ficar tudo bem. É só apertar esse botão que o Zenhozinho aparece. E se eu apertar o outro, eu que vou pra lá. Qual deles eu devo apertar? Porra, Escute, Goku Goku virando vilão, porra. Goku literalmente virando vilão ali, que isso? não faça isso, não aperte esse botão. Talvez eu esteja sendo muito leniente com você. O perigo que o grande senhor representa, mas essa sua personalidade de sonso pode ser uma ameaça ainda maior ao universo. Tivemos avisos e o personagem tá agindo meio que como uma criança, né? E tipo assim, isso aqui parece um adulto conversando com uma criança de 3 anos, tá ligado? Tipo, não pode fazer isso, atravessar a rua sem olhar é perigoso. Não atravesse a rua, tá bom? Cuidado com o carrinho. Só que o Goku não tá nem aí, ele quer lutar e dane-se o perigo, ele vai lá perturbar o Zeno. E mano, o Zeno estava de boa, só brincando. Aí vem o Goku e fala, ô Zeno, o torneio, não se esquece, tá? Torneio, eu quero lutar, faz um torneio, eu quero lutar, um torneio, vamos lutar. Aí após isso, o Zeno aceita, o Daishinkan aceita e vai anunciar o torneio. Um torneio entre 8 universos, onde quem perder será eliminado. Somente um vai sobreviver. Ou seja, no anime, isso só aconteceu por culpa do Goku. Goku que fez a merda toda. Ele foi lá perturbar o Zeno, o Bills avisou, o Whis avisou, não vai lá, vai dar merda, não vai, não vai, não vai. O Zeno é perigoso, ele vai acabar com o universo inteiro, não vai lá. E o Goku obedeceu? O Goku ligou? Não tava nem aí, pouco importa o universo, quer lutar, eu quero lutar e dane-se o resto. Mas o pior de tudo não é o Goku fazer o torneio. O pior pra mim, que me dá mais raiva, é o Goku não se importar com as consequências do torneio. Isso aqui me irrita muito. Mas daqui a pouco me aprofundo mais sobre essa questão aí da consequência. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, quero focar no mangá agora. Então é o seguinte, em relação ao anime, cara, é uma merda. O anime é uma porcaria, é um lixo, é horrível. O Goku de lá é uma merda. E se você quiser tirar a prova real, só assista o episódio 77 e 78. Vai lá e assista, vai ver que o Goku realmente é tudo culpa dele. Mas enfim, vamos ignorar por um tempo esse Goku merda e lixo do anime do Super. Cara, tá pouco bravo. Goku. E o que aconteceu foi o seguinte, cara, a Toei fez merda no anime. Então o Totaro foi lá e consertou no mangá, ou tentou consertar ao máximo, suavizando o Goku ser o culpado. E é tipo assim, o Goku do anime é aquele culpado que não tem defesa nenhuma. É culpado e acabou, impossível defender. Já o Goku do mangá, dá pra ter alguns argumentos para poder suavizar as críticas. No caso, suavizar, ainda é culpado, mas dá pra tentar fazer alguma coisa ali. Não muito, mas dá pra tentar. Então o Goku do anime seria condenado à prisão perpétua pelos seus crimes. Já o do mangá seria condenado a uns 50 anos de prisão. É isso aí. E eu vou começar pelo começo, como tudo começou. E bem, tinha lá 2 anos brincando, e nessa brincadeira ele teve a ideia de quê? De acabar com os universos, porque tinha muitos. E beleza. E a questão aqui é a seguinte, primeira coisa. Por que tem 2 anos ali? Por que tem 2 ali? Quem colocou ele ali? Tipo, eu que não fui. Quem colocou esse Zeno aí? Quem foi desgraçado que botou esse Zeno aí? E procurando descobrir que foi o Goku. Sim, foi ele. Então, tipo assim, 2 Zenos tem ideia de apagar o universo. E essa ideia só tem porque tem 2 Zenos. Quem colocou ele lá foi simplesmente o Goku. A culpa já é dele a partir daí. Mas aí você pode me questionar o seguinte: como é que você pode me garantir que somente um Zeno não apagaria o universo inteiro? Fácil. No futuro do Trunks, que se passa 25 anos à frente, o universo não foi apagado. E lá se passa 25 anos à frente, somente um Zeno. E aqui que tem 2 ia apagar na hora. Então, ou seja, a culpa aqui já é do Goku, que botou o Zeno lá. E por sinal, quem fosse lembrar como é que o Goku botou esse Zeno pra fazer merda lá? Existem argumentos que são mais voltados pra trama, né? Ah, tem um universo alternativo que deu tudo certo, não deu essa merda, e nesse, por causa dessas alterações, deu. Eu acho que eles são válidos pra discussão? Também acho que eles são válidos pra discussão. Só que quando eu vou discutir isso, eu tendo a pensar mais em como a estrutura da história está sendo montada e ver o que faz sentido com a ação dos personagens. E aqui vem uma coisa que comentaram que eu achei interessante no chat, que é o Goku do Dragon Ball Z já queria ser mestre, e o Goku do Super é um eterno aluno. E eu acho que esses problemas são derivados mais dessa orientação da escrita da história do que da trama em si. Porque trama, o autor faz qualquer coisa pra justificar qualquer coisa. Mas a orientação da escrita que transforma as coisas em algo interessante ou não. Então, quando a gente vê que o personagem parece que regride em relação à mentalidade dele, à responsabilidade dele, ou até o momento da história dele, vamos dizer assim, em relação ao arco dele, você percebe, mesmo que você não entenda, que tem algo errado. Você fica, cara, tá esquisito. Então, o fato do Goku, independente do universo ter dado certo ou outro universo ter dado errado, o fato dele tratar as coisas
de forma inconsequente, vai criar essa associação negativa na cabeça das pessoas. Porque quando você pega o crescimento da obra em Dragon Ball Z, o Dragon Ball clássico já era mais comédia, mas o Dragon Ball Z, apesar de ter seus momentos engraçados, os momentos sérios, eles mantinham essa seriedade. É por isso que a morte do Kuririn tem impacto. É por isso que a morte do Vegeta se sacrificando pelo Trunks tem impacto. E daí que eles vão ser revividos. A dor do Kuririn é real. A dor do Trunks e do perdendo o pai é real. O desenvolvimento do Vegeta se sacrificando pelo filho é real. O Goku deixando o lado humano dele pra entrar mais em contato com o lado Saiyajin e ser corrompido pela raiva, né, que é o que ativa o Super Saiyajin, também é real. É um momento de impacto na história, porque envolve a trama, com o drama, com o personagem, com expectativa, com a preparação, com a recompensa, envolve tudo. Quando você chega no Super e não tem esse tipo de entrega, e além de tudo, a entrega não tem conexão com esses elementos que foram pré-estabelecidos na obra, com os momentos de seriedade, terem a sua seriedade ali, serem tratados com o respeito ali na escrita, terem o impacto, terem a sua importância pro emocional dos personagens e do espectador ou leitor. Quando você não tem isso, as pessoas começam a achar, em geral, né, as pessoas começam a achar que falta algo, que alguma coisa não tá engatando. Pelo menos essa perspectiva que eu tenho quando eu começo a ver essas discussões de Dragon Ball e Dragon Ball Super, Dragon Ball Z e Dragon Ball Super. Por mais que existem elementos de roteiro, de plot, de trama, que possam ser usados como argumentos para justificar decisões boas ou ruins dos personagens, o que tá por baixo de tudo isso é essa filosofia da escrita dele. Quem for lembrar, vai saber que Goku já tem um universo apagado na conta, que no caso é o universo do Trunks. E é o seguinte, verdades serão ditas. O Trunks só teve seu futuro apagado por 3 culpados: Zamasu, Goku e Zeno. Os 3 são culpados para apagar o universo inteiro, os 3. E com certeza o maior culpado é o Zamasu, afinal ele é o vilão principal e fez a merda toda, o maior culpado é o Zamasu. Porém Goku também tem a sua parcela de culpa, porque é o seguinte, ele chamou o Zeno, tá ligado? E ao chamar o Zeno, ele coloca em risco todo o universo, afinal todo mundo fala que o Zeno é perigoso e é estável. Ele foi lá, apertou a mão e acabou com o universo inteiro. Tipo, Goku tem sua culpa nisso aqui também. E o Zeno tava de boaça no palácio dele, de boa. O Goku vai lá, aperta o botão e chama o cara, ele acaba com tudo. Então o universo inteiro foi apagado porque o Goku chamou o Zeno e não soube controlá-lo, acabou com tudo. Só que então, após tudo isso, Goku tem uma brilhante ideia de fazer o quê? Voltar para o futuro, resgatar aquele Zeno e levar para o passado. Por que ele fez essa merda? Porque o Bills falava o tempo todo, não mexe com o Zeno é perigoso. Mano, se um Zeno é perigoso, imagine 2. Imagine 2, Zeno é mais perigoso, é dobro de perigo, tá ligado? O Goku não pensou nisso, chamou o cara, arrumou a confusão toda e deu nisso. Então essa ideia que o Zeno teve de acabar com o universo aconteceu porque o Goku levou o Zeno pra lá, porque tinha 2. Então, ou seja, cara, tudo é culpa do Goku, ele levou o Zeno pra lá. Se não tivesse levado, teria tudo de boa, tudo em paz, ele levou nessa merda aí. Então não venham comentar aqui, passar pano pro Goku. Goku é o herói, ele salvou todo mundo. Ai meu Deus, Goku, meu herói, salvador, eu vou te salvar, te defender pra sempre, meu herói. Goku fez merda, fez grande merda, a culpa é dele. Pode passar pano, a culpa é dele, é dele. Mas sendo bem sincero, cara, sinceridade máxima aqui. Essa ideia do Goku ser o vilão, ser o culpado de tudo, eu acho uma ideia boa. É uma boa ideia, por quê? Porque Goku iria lutar com a consciência pesada, tipo, tudo isso aqui é culpa minha, eu fiz isso tudo. A ideia eu acho foda, é uma ideia foda, é boa, tá ligado? Só que ideia em geral não importa, o que importa é a execução. O problema é a execução, e o Super faz isso direto, cara. O Super tem ideias fodas e execuções de merda. Aí o cara continua no vídeo falando sobre a ideia ser legal do Goku ser o culpado, e ele ter um drama pessoal em relação a isso, sobre a responsabilidade dele, da ação que ele tomou, só que o Super não, em nenhum momento leva isso em consideração. Desejar que os 7 universos retornem. Isso aqui é o mínimo, né? A culpa é dele, é disso. Meu amigo. Ai, meu Deus do céu. Olha só. O Goku vai conversar com o 17 sobre desejo. E olha só a resposta do Goku sobre isso. E abre aspas para o nosso querido e tão amado Goku. Ok, funciona assim. Seja o melhor lutador e consiga as esferas do dragão para obter seu barco. Eu não desejo nada mesmo. Então se eu conseguir, eu darei elas a você. 17. Sério, cara. Quem consegue defender esse cara? Não tem como defender isso aí mesmo, cara. Vamos ser sinceros, eu não acho que tem como defender. Porque o Goku sabe que se ele não tem um desejo, o desejo automático dele deveria ser fazer com que as pessoas voltassem. Mas o fato dele falar, vou te dar o desejo pra você pedir o seu barco. Cara, desculpa, deixar o 17 pedir um barco, cara, desculpa, mas não faz sentido nenhum. É algo decepcionante que volta ao que a gente falou. O problema não foi
Não que o problema não foi. O problema não é, de fato, como que o Goku faz... Como que eu posso dizer isso? O problema não é, de fato, alguns acontecimentos específicos. O problema é a filosofia por trás da escrita do Goku atualmente. Os elementos de narrativa que o Toyotaro determinou pro Goku, que a Toei determinou pro Goku, que vai ser XYZ, ele vai ter essa personalidade, vai ter esse trajeto, esse arco, essas características. Isso faz com que o personagem deixe de ter a constância que ele tinha, deixe de ter a evolução que ele tinha, deixe de ter a seriedade e também o contraste com o momento mais inocente dele. Tudo bem o Goku ter um momento mais inocente, é legal que tenha isso. Mas a forma que essa inocência está sendo aplicada está sendo confundida com burrice e falta de caráter, falta de noção, falta de consistência com o que a própria obra tem. Então, isso é realmente decepcionante e pra mim não tem como defender de verdade essa situação do Goku. Essa cena aí é triste, é triste. Então, galera, vocês viram aqui comigo os argumentos a favor e contra o Goku ser culpado da morte dos outros universos serem apagados. Me diz aqui nos comentários se você concorda ou não, e se o que eu falei em relação à escrita do Goku, e também como o personagem é escrito através das várias sagas da obra, faz sentido ou não. Eu tentei dar essa perspectiva para orientar um pouco melhor a visão de algumas pessoas em relação a por que certas coisas acontecem na obra. Para ver que, por mais que existam elementos de trama, a filosofia por trás da escrita do personagem que acaba criando essa desassociação do público com o protagonista, fazendo com que as pessoas não gostem de certas coisas e dando um motivo mais intrínseco para certos problemas e pelo fato desses problemas nunca serem corrigidos. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá like no vídeo, faz um comentário aí. Tem uns vídeos mais simples rolando agora porque eu tô com a mão quebrada, mas os vídeos mais complexos vão voltar. Eu quero falar mais de Dragon Ball no canal, eu gosto muito de Dragon Ball. Eu sou frustrado com Dragon Ball Super, mas eu acho que tem muita coisa legal pra gente comentar sobre a obra, tá bom? Então, se você curte o assunto, deixa eu saber também pra eu ver se a galera realmente vai querer ver mais conteúdo em relação a essa franquia. E é isso, brigadão por assistir, dá like aí no vídeo novamente, tamo junto e fala. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, André Luiz Melo, e aos heróis Aleph Santos, Aleph Belles, Cindy Avelino, João Pedro Coelho, Caeiro Artist, Leonardo de Brito Correia, Leonardo Pagan, Luca KHS, Overhaul Engenharia de Manutenção, Virgílio Missão e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.